Olá, eu sou o professor Pablo e hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 23, que traz o início da pregação de Jesus e os seus primeiros discípulos. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar e terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação. Muito bem, nós temos nesse chamamento de Jesus aqui aos seus discípulos, um chamamento pessoal a nós também, né? Que nós possamos também ter essa conversão e esse seguimento de Jesus. E aqui nós temos alguns elementos importantes, né? Que traz aí o início da vida pública de Jesus, na qual um evento que talvez que despertou, né, esse início da vida pública foi a própria notícia da prisão de João Batista, né, que era um seguidor de Jesus, né, foi quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Então é um sinal ali que Jesus utilizou para começar a sua vida pública, né? E a própria Escritura diz ali que Mateus ele vê ali nesse gesto, né, uma profecia ali do profeta Isaías, né, que coloca que uma grande luz para o povo iria brilhar, né, para o povo que vivia nas trevas. A região dali da Galiléia era uma região desprezada pelos judeus, porque, como a própria passagem nos coloca, né, era povoada por gentios e pagãos, né, por ser um local de cruzamento de rota comercial, e havia uma mistura muito grande de pessoas ali. Então é precisamente aí nessa Galiléia dos pagãos, que nessa periferia, que Jesus começa a sua vida pública, começa a curar os doentes, começa a levar a palavra de Deus. Então veja o local onde Jesus foi levar a sua palavra, onde Jesus foi levar a sua salvação, né? E qual é esse contexto, né, de Jesus que coloca, né? Jesus nos traz aqui não uma lista de leis para serem seguidas, né? Mas Jesus nos coloca um elemento muito importante, que é a questão da conversão. Então ele diz: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo, né? Então essa conversão é muito mais do que um arrependimento, né? Essa conversão é uma mudança radical de coração, né, e de direção na vida. Então seguir Jesus, na verdade, é ser fruto de conversão, e ser um fruto de conversão que vai contra a lógica do mundo. A lógica desse mundo não é a lógica de Jesus, né? Num mundo que prega a vingança, Jesus prega o perdão. Num mundo em que se prega o desentendimento, Jesus prega a união. Num mundo em que se prega o apego aos bens materiais a qualquer preço, né, Jesus coloca que servir o próximo é muito melhor do que você acumular bens aqui nessa terra, né? Então esta é a mensagem que Jesus
nos deixe. Então nós somos hoje convocados ali para imitar esse ministério integral de Jesus. Não podemos ser cristãos somente por palavras, né? Mas sim ações. A nossa fé deve se expressar num anúncio corajoso da verdade e do serviço concreto e curador de Jesus, né? E um olhar aos próximos que mais necessitam, né? São as pessoas que estão nessa periferia do mundo também, são as pessoas que precisam do nosso olhar, do nosso fruto de conversão e do nosso testemunho de Cristo, né? Que você tenha um domingo e uma semana abençoada.